Olá, eu sou Vanessa Ferreira, fundadora do perfil Direito das Autoimunes, e hoje estamos aqui para apresentar a vocês o primeiro episódio do nosso podcast Vida de Autoimune, o podcast do Direito das Autoimunes. O primeiro episódio não poderia ser com outras pessoas que não elas. Essa pessoa, ela foi diagnosticada com DI quando tudo era mato. É uma das pessoas mais multifacetadas que eu conheço nesta vida. Ela já foi contadora, já foi consultora tributária na área de previdenciário, trabalhou para empresas. Aos 40 anos, resolveu iniciar uma nova carreira na nutrição. Também foi tirar um aninho sabático na Europa, porque ela é chiquérrima. Ela é fina, elegante, é uma das pessoas mais verdadeiras que eu conheço nesta vida. Quem é ela, gente? Verena Mello! Eu nunca fui... Eu paguei ela, viu, gente? Ela foi paga pra falar Depois isso. de uma introdução dessa, realmente. Nunca! E aí, eu tenho também que apresentar essa querida que está aqui com a gente. Ela tem 20 e poucos anos, uma alma de 98. Ela é fã de Belchior. Ela é fã de Maria Bethânia. Ela ama lutar jiu-jitsu, com o kimono rosa dela, por óbvio, né? Ela é uma querida, uma flor de menina, inteligentíssima e uma das profissionais mais dedicadas que eu conheço. Seja muito bem-vinda, Maju! Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. É uma alegria receber vocês aqui, de verdade, ainda mais no projeto piloto desse podcast Vida de Autoimune. Eu não poderia trazer pessoas diferentes aqui, porque a ideia é compartilhar o dia a dia do autoimune com o nosso público, para além das questões jurídicas, né? Então, a gente recebe muita pergunta do nosso dia a dia, como é o dia a dia, como é que você cuida da sua alimentação, como foi sua gestação, uma pergunta que eu recebo demais, e surgiu a ideia de compartilhar, né, com o nosso público um pouquinho mais do nosso dia a dia. Então, eu gostaria que vocês olhassem para aquela câmera, se apresentem, primeiro Verena e depois Maju, e me contem o que é que vocês esperam, o que é que vocês vieram fazer aqui hoje, o que é que você está esperando desse bate-papo? O que eu tô esperando disso aqui, gente? De Vanessa. Ela tomou assim, sabe? Ela foi tomada por uma inspiração desse assim, tô pensando, amiga, vou fazer, vamos lá. No dia que você estiver aqui, porque eu não tô mais aqui no Brasil, né? Então, só quando eu viajo pra cá, ela me invita umas coisas. Eu, amiga, o que você fizer, eu topo, a gente vai junto, a gente cola. Essa mente brilhante, porque essa mulher tem um QI acima da média, isso aqui não é uma frase de efeito, isso é documentado, tá? É um QI acima da média, mas tudo que essa mulher pensa, realiza. E uma pessoa que tem doença autoimune. Mas eu sempre digo que Deus sempre colocou na minha vida e no meu caminho pessoas incríveis. Algumas temporárias, outras para sempre, né? Mas assim, eu, Verena, né, sou uma pessoa com doença inflamatória intestinal, no caso a doença de Crohn, já há uns 30 anos, né? Sou uma jovem senhora de 47 anos, né? Nessa galáxia aqui que nós estamos falando agora em 2024, né? Então, mas foi numa altura realmente quando tudo era mato, quando a Vanessa falou. Então, eu peguei a fase pré-histórica, né? Do A, B, antes dos biológicos, né? Então, uma vida de uma jovem com 14, 15 anos, que teve que ser completamente moldada agora em função da doença. Eu costumo dizer a frase que a doença define. Isso não tem a ver com princípios, não tem nada a ver com isso. Quando eu falo que a doença define é porque realmente, quando você tem uma doença crônica, seja um diabetes tipo 1, diabetes 2, seja uma doença autoimune, né? O diabetes 1 também é uma doença autoimune, seja o que for,
essa doença ela acaba sendo meio que bússola de algumas situações. E a gente, enquanto jovem, como era o meu caso, mas caminhando para uma vida adulta, não tem como a gente não tomar algumas decisões que dizem respeito à sua jornada a médio e longo prazo, considerando o fato óbvio de que você tem uma doença que vai lhe subtrair de certas situações. No meu caso, na altura que não se tinha tanta informação em rede social, e até os próprios médicos não tinham tanto acervo, né, e acesso tão imediato como a gente tem hoje, a gente tem que agradecer muito isso. Então, não tinha acesso à informação, era mato para todo mundo, né? Mal se sabia escrever e pronunciar realmente, e não é uma realidade só do Brasil, até em outros lados também. A doença de Crohn foi descoberta em 1932. Acho que todas nós, quando recebemos o diagnóstico, gente, só para compartilhar aqui com vocês, nós 3 temos o diagnóstico de doença de Crohn, e eu acho que todas nós, quando recebemos a notícia, o que é isso? Exato. Que doença é essa? O que é doença de Crohn? Eu, há 15 anos, Verena, há mais de 30, e Maju, se apresente. Quem é Maju Nutri? Maju Nutri, agora é Maju do Autoimune, não é mais Maju Nutri. Eu sou Maju, tenho a doença de Crohn diagnosticada em 2019, entre 2019 e 2020, mas os sintomas vieram desde a infância, né? Então eu tive muita circunstância gastrointestinal desde criança, muitas infecções repetidas que aconteceram, então isso foi o que definiu muito o percurso do processo da doença. Até eu ter uma infecção aguda em 2018, e isso realmente foi um gatilho principal para que viesse o diagnóstico da doença de Crohn, né? Mas eu sou nutricionista, não foi a doença que me fez ir cursar nutrição, mas foi o diagnóstico que me fez ir para a área de doença inflamatória, né? Eu comecei a estudar a parte de gastro ainda no curso, mas me dedicava muito mais à obesidade, essa parte, e depois que eu tive o diagnóstico, eu resolvi entrar porque eu vi que não tinha ninguém fazendo, né? E porque a doutora Adriana Ribas também lhe deu uma apertucho. Exatamente. Ela não me deu opção, né? Ela simplesmente falou, é isso ou não é nada. Menina, eu jurava que você tinha escolhido cursar nutrição por conta do diagnóstico. Não, na verdade o diagnóstico definiu muito o meu destino, porque eu queria medicina, sempre quis medicina, cheguei a passar inclusive, mas não fui cursar porque eu sempre tinha alguma circunstância de ter que ficar internada, ter alguma coisa do tipo, e eu não tinha como parar minha vida para ir cursar um curso que demandaria muito de mim. Não que nutrição não demandasse, mas é totalmente diferente, você sabe disso. Então, foi o diagnóstico que definiu muito essa circunstância, como minha mãe disse, o diagnóstico define e definiu esse processo, porque medicina para mim era a minha vida, era o que eu queria fazer de fato, mas eu encontrei na nutrição um papel principal aí, que foi realmente mudar e transformar a vida das pessoas através da alimentação. Verena, você sempre fala, inclusive nas redes sociais, no Instagram de vocês, no Alma Imune. Seguidora número 1 sou eu, tá, gente? Eu amo o Insta das meninas. Você que tem doença autoimune, e você também que não tem doença autoimune, por favor, @almaimune, que você vai só saber as verdades do mundo da nutrição. A Verena sempre fala, eu sou a Nutri que eu sempre procurei e nunca achei, né? A Nutri que você merecia. Fala um pouquinho pra gente como foi a escolha da nutrição, porque assim, você fazer uma guinada de carreira aos 40 anos em um país novo, você vinha de uma carreira super estável, né? Na parte de consultoria fiscal, bem sucedida, consolidada, e você decidiu mudar, dar uma guinada, foi-se embora, né, para Leimar, né, deixou a gente, não foi, Maju? Ela agora só quer saber, gente, da vida europeia dela, viu? Tô brincando, porque ela vive aqui. Ela não aguenta ficar sem a gente, mas... E sem a filha. Lógico, como é que vai deixar aqui? Sem a gente, sem Maju, sua filhotinha, e sem eu também, né, sua amiga aqui. Conta aí pra gente um pouquinho, como foi esse processo, essa tomada de decisão de partir para o estudo da nutrição e mudar de carreira, o que te levou a fazer isso? Vanessa, assim, eu sempre fui muito estimulada a ser racional.
pelos meus pais. E a doença de Crohn lá na idade, lá nos 17, quando finalmente eu tive diagnóstico, dos 13 aos 17 eu não tive diagnóstico, né? Era dito que era tudo coisa da minha cabeça, inclusive fiz exame psiquiátrico, né? Exames encéfalos, exames, enfim. Quem nunca ouviu, né? Que era Pois muito é, não, falado. porque era para você ser jovem, você está assistindo uma coisa que é abdominal e os médicos disseram, a gente não encontra nada. A gente, em 90, quase não fazia coluna em criança. Então era tudo da minha cabeça. Eu fui fazer exame psiquiátrico. Gente, eu vou tomar eletrochoque a qualquer hora. Fica várias coisas passando. Enfim. Mas assim, o que me levou? É que nessa jornada, o tempo inteiro, eu sempre procurei no Brasil inteiro, porque a minha antiga profissão me dava essa possibilidade de viajar a trabalho de norte a sul do país, de procurar profissionais da área da nutrição, porque médicos bons a Bahia sempre teve, certo? Isso aí, e hoje então, eu considero o pessoal hoje da Bahia, o time Lira, Genoile, né, e companhia, que agora tem a doutora Jaciane, doutora Flora Fortes, doutora Júlia Cabral, né, doutora Adriana Ribas, doutora Camila Medrado, e um monte, e não me venham depois reclamar que eu esqueci Doutora algum Marina nome. Pamponé. Pamponé, doutora Marina Pamponé, pronto. E tem muito mais gente boa, sim, tem cirurgiões maravilhosos, doutor Bruno César também maravilhoso. Sim. Enfim, a Bahia tem hoje, Bons profissionais. poxa, tem profissionais Até aqui eu fui a diagnosticada aqui, né? nível internacional, enfim. Mas nutricionista, ao longo desses 30 anos, eu nunca consegui encontrar. Nem em São Paulo, nem em Rio, nem no sul do país. Eu fazia muito trabalho no sul do país, não tinha. No nordeste do país, não tinha. No norte, muito menos. Assim, agora que a gente está dando apoio para o pessoal do norte ir atrás. Tanto os médicos quanto nutricionistas e os pacientes também. Mas pronto. E assim, eu estava envelhecendo e eu não estava vendo aquilo ser colocado na mente e na fala de nutricionistas. Na minha época, os nutricionistas ou estavam dentro do hospital ou estavam na área de obesidade e estética. Aí tinha os nutris de renal, diabetes, acabou. Era isso. O desporto estava surgindo, mas mesmo assim muito ainda incipiente. Tá? Então, eu estava envelhecendo e não estava vendo uma melhora do meu fluxo nutricional, do que eu comia. Eu estava muito indo na coisa intuitiva. Eu já tinha tirado pedaço de intestino, já tinha feito cirurgia e tudo mais. E estava acertando pós-erro. Eu era o meu próprio laboratório. Quando eu cheguei aos 39 anos, eu realmente já estava bem realizada na minha antiga profissão. A empresa estava num momento excelente, né? E eu sabia que em algum momento eu ia ter que dar uma descansada. Porque realmente, você bem sabe, você também é da área tributária, ainda é, da área fiscal, e a gente come, almoça e arrota legislação que muda o tempo inteiro. E eu, como contabilista, apesar de ter cursado direito, não foi para advogar, mas para ter um raciocínio. Você sabe como é. Paga bem, viu, gente? Paga bem. Paga bem. Mas, ou pelo menos já pagou, não sei como é que tá agora, tá? Mas, pronto. Por mais que eu tivesse condição de contratar bons profissionais, vários nomes que tem por aí, não rolava. E aí eu disse, olha, quer saber? Eu vou dar uma parada e vou pensar o que é que eu vou fazer. E quando eu tava em Portugal, tentei ir para a Alemanha, mas muito complicado, meu Deus, estar lá e tentar fazer um período de pausa e continuar o tratamento. Eu fui para Portugal, que eu já tinha clientes lá que eu já tinha assessorado uma situação, ou outra era mais fácil para mim. E lá em Portugal eu decidi, sim, cursar nutrição na Universidade Fernando Pessoa, que é uma das mais importantes de Portugal, com destaque também na Europa. E em paralelo, desde o primeiro semestre, já fazendo, sim, especializações nos mesmos centros que os principais médicos do mundo faziam em doença inflamatória intestinal lá no centro da Europa, no epicentro de tudo, da doença inflamatória intestinal. Nutrição, em termos de academia, não é uma faculdade em si fácil. E eu não estou nem aí para quem disser o contrário, tá? É um curso fácil de estudo acadêmico em graduação. Agora, você fazer especialização com doença inflamatória intestinal, e quando eu faço especialização, gente, não é especialização lato sensu, estrito sensu, simplesmente não. É você entrar de cabeça nos centros, ouvindo fala, ouvindo estudo da fonte de onde se tem maior
né, um dos maiores números de casos de doença inflamatória intestinal. Pronto. E aí fui estudar desde o primeiro semestre, acabei o curso já membro das principais instituições dentro da Europa, já conhecendo os principais players também do inflamatório intestinal para cuidar de mim e fazer realmente o que ninguém fez por mim, tá? Perfeito. Inclusive, à época, eu achei inteligentíssimo da sua parte, porque você vislumbrou uma oportunidade de mercado que atenderia um público enorme, um público carente de acompanhamento especializado. Mas eu não fiz para o mercado, sabia, Van? Não, você fez para a realização própria. Exatamente. Quando eu cursei nutrição, eu entrei, não tinha nem consulta online. Eu não fiz para poder atender ninguém. Você eu fez fiz para pra cuidar mim. de si própria. Sempre foi para mim. Todas as minhas formações, sempre, até na área holística que eu fiz, na época, gente, macrobiótica, terapia com cristais, terapia, o que você imaginar, eu fui aprender sobre tudo. Esse é seu tudo. grande diferencial, porque você testa primeiro em você Sim. e depois você já sabe o que você vai aplicar. Então, uma das coisas que eu fiquei bem impressionada foi que, não sei se Maju, você sabe dessa história, não sei se eu já te contei isso, mas eu, durante muitos anos da minha vida, sofri com uma alergia a ovo. Sim. E ninguém identificava o que era essa alergia, eu não melhorava nunca, passava super mal. E não identificava, e eu comia ovo todo dia no café da manhã, mas era dito e certo, eu sempre passava mal. Um belo dia, eu estava numa conversa com Verena aleatória. Era uma conversa, a gente não estava nem falando sobre consulta ou nada, e ela prestou atenção na informação que eu passei. Depois, quando a gente fez a consulta, ela teve um insight e falou, não, a gente vai excluir. Gente, foi coisa de 15 dias. Ou seja, eu fiquei mais de 5 anos passando mal e ninguém nunca identificou isso. E a sua experiência do caso concreto em específico, né, foi uma coisa que você passou, uma coisa que você testou em você, fez toda a diferença na minha vida. E eu não tô falando isso pela nossa relação, tô falando isso enquanto paciente. Hoje, eu posso tomar meu café da manhã e sair de casa tranquilamente, sem achar que irei passar mal, que irei ficar enjoada, enfim, ter dores abdominais. E eu fiquei realmente extremamente realizada em ter qualidade de vida de volta, né? E eu acho que esse é o principal ponto do trabalho de vocês. A pergunta que não quer calar, eu acho que vocês devem receber muito essa pergunta, eu vejo na caixinha de vocês, mas existe protocolo ideal para o paciente autoimune? Não tem protocolo. Não há protocolo. E aqui eu vou me atrever a falar ainda com um pouco de raciocínio até civil e penal. Porque na medida em que uma pessoa estudada e esclarecida, quando eu digo estudada e esclarecida, é da área de saúde, tá? Diz que tem qualquer tipo de protocolo nutricional, alimentar, para doenças autoimunes, nem no coletivo, nem de forma isolada, a pessoa está com uma intenção, vamos dizer assim, estelionatária, sinceramente. Porque você não pode afirmar uma coisa dessa e não pode vender como se isso fosse o seu coelho da cartola. Não existe isso para nenhum tipo de doença autoimune, tá? Se a gente dissesse que tem um tipo de doença autoimune, a única doença autoimune que tem um regime alimentar fixo é a diabetes tipo 1. Acabou. Não tem outra. Se a gente fosse pensar numa segunda, a gente poderia falar que a doença celíaca também, tá? Porque agora tem também a expressão da doença celíaca, mas que não é... Intolerância ao glúten, não celíaca, já tem umas variações. Então, mas... Diabetes, doença celíaca. Acabou. Isso não é protocolo de invenção de ninguém. É ciência. Até porque, por exemplo, a exclusão do glúten, a gente está falando de uma coisa de 1900. É um século fazendo isso, antes de existir paper. E a diabetes também. Perfeito. Então, Verena, como sempre, trazendo verdades. Eu adoro isso. Mas fica a dica para você. Se te apresentarem ou te venderem um protocolo milagroso ou uma dieta mágica com exclusão de grupos alimentares, com uma solução da sua vida,
corra léguas, viu, gente? Isso inclui também altas doses de vitamina D, entre outras coisas aí que Olha, estão surgindo agora por aí. os haters virão com força, porque esse assunto é um assunto polêmico. Exatamente. Eu não sei nem se eu posso falar o nome do protocolo. Não pode, Maria Júlia. Aí vai ser problema jurídico pra Maria Júlia, não podemos citar nomes, mas esse protocolo realmente ele é bem polêmico. Recebo algumas perguntas sobre ele. Eu confesso para vocês que eu tenho muito cuidado ao responder, porque tem pessoas que são extremamente bitoladas e defendem esse protocolo acima de tudo. E tudo em ciência a gente tem que focar na comprovação científica. Isso serve para tudo, não só para tratamento de doenças autoimunes, e implica no que Verena acabou de trazer, né? A questão da responsabilidade. Então, tenham responsabilidade com os outros e consigo, né? Então, a questão da autorresponsabilidade. Óbvio, né? Eu, nesses 15 anos, não vou dizer a vocês que eu nunca caí num conto do vigário. Já caí, né? Óbvio, né? Não foi esse. Eu já caí. Você já caiu? Eu já fiz todos. Já fez Eu todos? caí, inclusive, assim, a munição para que eu justificasse, né? Quero estudar nutrição, não foi só não ser bem acompanhada por nutricionistas de vários, enfim, lados. Mas também porque eu caí em todas. Do ozônio, só não caí na enema de café, porque é demais. Do ozônio às suplementações histéricas e ao soro da imunidade. Eu gastei pequenas fortunas. Você fez o soro da imunidade? Em 2013, eu fiz soro da imunidade. Você fez? Na época, R$120 a sessão. Eu hoje devo em ter dia, feito umas 30. Hoje em dia não tem comparação o valor, não. Não, é umas 30 que eu fiz. Fiz teste genético de pé de não sei o quê. Olha, E você? eu fui enganada. Porque olha só, a gente que é de outra área, você acredita que a pessoa ali tá falando certo. E tipo assim, realmente beira o estelionatário. Beira o estelionato, ao encantamento, a todas aquelas variáveis do encantamento, da atenção, do lhe compreender. Do vender o sonho, né? Impossível. Vender o sonho impossível, que é a cura de uma doença autoimune, que a gente sabe, né? Que Dietas não tem cura. impossíveis do paciente cumprir para justamente você não vai ter melhora, para a culpa ser sua. Não vai ter, mesmo que você faça 100%, você não vai melhorar. Aí, no final das contas, deve ser da sua cabeça. No meu caso, tiveram que pessoas sofrerem lá atrás para que eu não tivesse esse sofrimento tanto, né? Como eu não tive tantos médicos para ter esses erros no caminho, eu tive poucas experiências ruins, vamos dizer assim, até que foram bem ruins, mas do ponto de vista comparando o histórico, não foi tanto assim. Porque, por exemplo, eu fui para especialista já consegui em 2020. Eu estava desde 2016, 2017 com sintomas, fui para algumas internações, tive alguns diagnósticos errados, por exemplo, gastrite, síndrome do intestino irritável, loucura também. Eu acho que todo paciente de doença inflamatória intestinal já passou por esse processo de dizerem que é uma circunstância emocional, psiquiátrica. Estresse. Eu lembro de uma internação que chamaram o psiquiatra no quarto, né? Para poder identificar o que estava acontecendo, porque não tinha nada no meu intestino. Grosso. Fiz colonoscopia. No intestino grosso, né? Porque Exato. ela minha não tem doença... nenhuma inflamação no intestino grosso. Exato. Minha doença é no intestino médio, entre jejum e ilha, então é de difícil acesso. Digamos assim, a colono e a endoscopia não consegue chegar totalmente nessa região. Então, para ter o diagnóstico, eu fiz enterorressonância, fiz várias colonoscopias, isso. Meu diagnóstico foi por cápsula endoscópica, né? A gastro, inclusive a minha gastro é a doutora Adriana Ribas. Ela, assim que eu cheguei no consultório, ela já identificou os sintomas dentro do processo ali clínico. Ela falou, Maju, eu acho que você tem Crohn, mas a gente não pode confirmar sem exame. E eu fiz uma porrada de exame, mas assim, com ela foi muito mais tranquilo, porque ela já estava direcionada naquilo. E aí, quando eu fui para a cápsula endoscópica, foi só fazer o exame. Fiz o exame, no mesmo dia eu na agonia era pandemia, eu vim para Salvador, não morava aqui ainda, vim para Salvador, não tinha nada aberto, parecia filme do Mad Max. E aí eu fui fazer a cápsula. No mesmo dia ela me ligou, se não me engano, à noite e falou, o diagnóstico tá fechado, você tem Crohn. E aí, pra mim, o que aconteceu? Não foi nessa questão de vocês, do tipo, o que é isso, né? Eu já sabia o que era,
já tinha estudado várias coisas diante do processo. Já estava na faculdade. Na faculdade já sintomas, falava disso. Na altura, né? Na verdade, na minha faculdade, eu fui a primeira pessoa a falar de doença inflamatória intestinal. Não se falava sobre isso lá. Mas eu já tinha meio que estudado sobre isso, porque eu gostava muito de ver doenças do trato digestivo, principalmente. E a Adriana, inclusive, me parava e falava assim, ó, eu quero que você pare de ler, eu quero que você pare de estudar sobre isso, desde que eu resolvo, porque eu ficava naquela ânsia de resolver o meu problema. Eu passei por vários nutris nesse processo, tive várias restrições alimentares bizarras, de carne vermelha, leite, glúten, enfim, várias coisas. Mas é isso, assim, eu não passei por tantos processos como esse, mas para mim também foi bem difícil o processo até chegar ao diagnóstico. Mas é um alívio você saber o que tem, e não naquela questão do o que é isso. Eu sabia o que eu tinha, soube o nome, pronto. Agora que eu tenho um nome para o que eu tenho, tudo bem, não é loucura. Para você ver como o paciente ser empoderado e saber sobre os seus direitos Sim. é de extrema importância, porque esse exame da cápsula endoscópica é um exame que ele é comumente negado pelos planos de Exato, saúde. sim, eu passei por isso. Sim, ele é comumente negado pelos planos de saúde por conta do custo, tá? Na época que eu fiz o meu, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje e eu paguei 2 vezes para fazer esse exame. Paguei 2 vezes e ele, obviamente, ele é essencial para fechar o diagnóstico, mas qualquer exame que seja essencial para o fechamento de um diagnóstico, Sim. ele tem que ser custeado pelo plano de saúde. Então, você que está nos assistindo, fique sabendo que o exame de cápsula endoscópica, sim, tem que ser coberto pelo seu plano de saúde, e não só a cápsula, como qualquer exame que seja fundamental para o seu diagnóstico, sim, tem que ser custeada pela sua operadora de saúde. Não aceite nunca o não como resposta. Mas vamos agora às perguntas técnicas de nutrição que eu separei para fazer A hora para da vocês. verdade. Então, vamos lá. Vocês, na experiência prática, né, com pacientes e também enquanto pacientes, vocês notam algum tipo de gatilho de crise alimentar proveniente de algum grupo de alimento? Algo que você já tenha identificado que não é legal, que deve ser excluído, deve ser evitado, além dos ultraprocessados, que eu já sei, viu, Maria Júlia, que não pode comer, gente, não pode comer salame embutido, não pode. Só de vez em quando. De vez em nunca. Então, ó, de maneira geral, generalizando bem aqui, os ultraprocessados e embutidos, a gente fala assim, que é uma recomendação geral de não consumir. Mas com relação a gatilho, você quer saber a nível pessoal ou a nível geral? Você fala da nossa experiência como paciente com a doença ou como nutricionista recomendando? Fala os dois. Os dois, traz Tá. os dois. Pessoal, o lado pessoal, alguns alimentos foram identificados como gatilho e a gente tem isso em comum até, né? Por exemplo, o pimentão, isso não é uma recomendação geral, é uma coisa muito individual, mas acaba que coincide entre nós duas isso. O pimentão, o ovo, a gente não come ovo, e come ovo de forma bem específica, né? Pontual. Com estratégia. Planejada para ficar em casa. Não, Ah, gente, ovo é uma coisa que eu sinto tanta saudade. Ô, saudade do meu ovo. Reza, vai que funciona. Condimentos de maneira geral, então esses alimentos em si eu tenho um pouco mais de sensibilidade. Algumas frutas específicas também, mas de maneira geral, falando como nutricionista, a gente tem que analisar o individual do paciente. A gente vai identificar a composição bioquímica dos alimentos para ver se aquilo ali, dentro daquele grupo alimentar, de acordo aos sintomas que aquele paciente está apresentando, se é diarreia, se é constipação, se é os dois, que pode acontecer os dois, né? Isso é importante falar também, que a doença inflamatória intestinal não é só diarreia, também tem constipação. E também tem as duas versões de ter as duas coisas juntas, na oscilação do padrão das fezes. Mas analisando o individual e o grupo alimentar de acordo à bioquímica do alimento, se aquilo ali vai fermentar mais, se aquilo ali pode soltar mais. A gente muda até a forma de preparo daquele alimento ali para o paciente poder tolerar. Ele passou a vida inteira comendo e passando mal, e a gente só faz um ajustezinho fino ali, ele volta a comer, que é o que importa. Introduzir e não restringir,
Tô olhando aqui pra Eu vou ela, completar. já pedindo aqui, só uma licença poética. Bora fazer um ajuste novo. Minha Nutri, me ajude, minha Nutri. Ó, só fazer o complemento. Aliás, vou responder logo ela. Adultos administram as consequências das Das próprias escolhas. escolhas, tá? Mas complementando aqui o que a Maju falou e na sua pergunta, né? Boa parte dos pacientes não passa mal com ultraprocessado. Passa mal é com alimento in natura. É verdade. Comendo Entendeu? verdura, comendo folha. A maioria não fica tão mal, não. Tanto é que, às vezes, os BO aqui, que eles mandam de informação, assim, ai, por favor, deixa eu comer tal coisa. Não é porque eles passam mal, não, é porque eles querem mesmo comer. Então, não é isso. Os ultraprocessados, eles se travestem de tudo, de todas as formas, para realmente ser bem aceito. Infelizmente. E eles são, assim, agem na surdina mesmo. Dá um exemplo. Tem paciente que se comer brócolis, Passa mal. vai passar muito mal. Mas se ele comer uma pizza, ele não vai passar. Exato. Até o E próprio ponto. acarajé, por exemplo, Tem- todo mundo acha que causa É. muitos sintomas. Come o acarajé e não tem nada. Quando eu conheci Verena, ela me contou que comia acarajé 3 vezes por semana. E eu falei, o quê? Eu não jantava, gente. Eu preferia, eu administrava o dia. Não era jejum intermitente, tá? Mas eu fazia. E aí ela falava, eu fico ótima. Aí eu falei, nossa, né? Eu fiquei impressionada com aquilo. Logo o acarajé, né? Porque é sempre... pra quem não é da Bahia, o acarajé é feijão, um bolinho de feijão, né? Feijão Com- fradinho. Frito. Com cebola batida, Sim, são né? vários Frito temperos. no azeite de dendê. Então, é natural, né? É, totalmente natura. Envol- Feijão. Envolvendo isso que foi dito, o fato é que muitas vezes a gente acaba vendo muito acontecer em consultório, que é o fato do paciente reclamar no consultório para o médico que ele não tolera o brócolis, a abobrinha, ou a cenoura, ou a batata. O que se faz? Não pode comer fibra, vamos tirar todos. E vocês Não coma frutas Não coma as que tem casca. Exato. Aí, então assim, essas orientações oligofrênicas já chegaram todas para mim, né? Ao longo da Sério? minha vida, Sim. saindo da boca de nutricionistas e médicos ortomoleculares, nutrólogos, médico gastro, honesto e realmente comprometido com a ciência que envolve a doença inflamatória intestinal, Vai te encaminhando. dificilmente vai abrir a boca para falar alguma coisa de dizer tire isso, tire aquilo. Eventualmente ele pode dizer, ó, por enquanto suspenda a lactose, porque Na tem um crise. peptídeo um pouquinho mais difícil de absorver, mas você tem que ir para nutri. Não é uma Exato. suspensão eterna, Sim. né? Agora, mundo afora, porque eu não estou falando só de Brasil, eu tenho pacientes que estão em quase todas as democracias do mundo e na China. Então, eles se atrevem. Infelizmente, os gastroenterologistas, né? Estados Unidos, Canadá, toda a Europa ali, China, eles se atrevem a falar. Então, assim, os nossos pacientes autoimunes que estão mundo afora, eles já Já são entra por treinados. aqui e sai por aqui, que você não vai se indispor com o médico. Deixa ele falar lá, né? Mas eles só fazem o que a gente diz. Médico bom, eu sempre digo isso. E eu digo isso há 5 anos. Médico tem que entender, entende, é de medicamento, tratamento, diagnóstico. Só isso já é para explodir a cabeça do cara. Médico que fica dando 1000 voltas e ainda quer entender de alimentação, de nutrição e tal, não vai. Se os assuntos já são difíceis e complexos para mim, para ela, que a gente está exclusivo, a gente foi agora na Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, o SBAD, que foi aqui na Bahia, que evento maravilhoso. A Federação de Gastro do Brasil está de parabéns. Foi muito bom. Né? Foi uma coisa assim que eles mesmos se surpreenderam, porque Que todo ótimo. mundo elogiou mesmo. Foi assim, todas as mesas, que não é só doença inflamatória, então tem tudo. Né? Tem todas as doenças funcionais, a síndrome irritável, doenças hepáticas, doença do pâncreas, refluxos Parte que são metabólica. crônicos, a obesidade, cirurgia. Foi fantástico. Foi uma coisa assim de... Até porque a gente tem hora que eu não aguento mais doença inflamatória. Mas, enfim. E o que você vê assim ainda é que
os gastros, eu entendo, por ser da velha guarda, sou old school, eu entendo quando um gastro não quer passar para o nutricionista. Gente, boa parte dos gastroenterologistas que têm aí pelo menos 20 anos de carreira, eles também foram ludibriados por nutricionistas. Eles também foram vítimas, porque eles mandaram seus pacientes para procurar uma nutri e o paciente voltava pior. Assim como eu, eles passaram por isso. Então, quando você vai num congresso agora e tô vendo eles se esforçarem para entender um pouco mais de alimentação, não é que ele não tomar espaço de nutricionista. É porque mandaram, ao longo desses 20 anos, para muitos nutris, e os pacientes voltaram pior. Os caras estão tentando estudar. Por quê? Sentar na cadeira e estudar é difícil e dói, gente. Tentar entender o que ainda não está escrito, porque exige escuta, dói. Você é uma boa ouvinte, porque a gente é treinado na nossa área empresarial, nas ciências empresariais, a ouvir. Porque tem coisa que está escrito. A gente sempre diz que tem uma máxima na área empresarial. Leia além da última linha, escute além da última palavra. Eu uso isso na minha prática. Ela usa isso na prática dela porque ela herdou isso de mim e do contato de amigos maravilhosos que eu tenho. Entendeu? Mas hoje, os meninos, ou uma parte dos profissionais de nutrição, me preocupa isso, sabe? Me preocupa mesmo. Agora aqui eu falo como paciente. Ninguém pode deslegitimar a minha história, né? E por isso que eu digo assim, não fico preocupada, tá parecendo que é antiética, eu sou paciente e tem uma justificativa histórica da minha própria biografia que justificou para mim, na minha experiência humana, me tornar nutricionista. É lógico que ninguém aqui está ofendendo a profissão do nutricionista. Eu sei o que eu estou fazendo e o que eu estou falando. O que eu estou dizendo é esse histórico que a gente tem. Você não entra em um grupo aqui, pode ser um grupo da Irlanda, pode ser um grupo do norte do Brasil de pacientes. Você pode ver, todos têm dores de terem passado nos últimos 20 anos por profissionais da área da nutrição que não sabiam o que estavam fazendo e prescreveram coisas que não têm nada a ver com a intervenção saudável no paciente. Mas eu tenho visto hoje um movimento muito grande na área da nutrição, inclusive pela especialização voltada para pacientes, para grupos menores de pacientes, né? Então, eu tenho visto nutricionistas direcionados, além, né, de doenças autoimunes, voltados para doenças renais, por exemplo, que já tinha, mas eu não era uma coisa que eu reparava, né? Então, depois que eu passei a ser paciente, eu comecei a prestar atenção nisso. Então, eu tenho visto, na verdade, esse movimento, não só na área de nutrição, mas também de outras áreas, inclusive da área jurídica, né? Que a gente tem presenciado o crescimento da defesa de interesse de grupos menores. Deixa eu fazer uma pergunta que eu sempre tive essa vontade de perguntar isso. Olha, não é nada demais, mas qual é hoje o maior desafio que vocês enfrentam quando tem um paciente em relação à exclusão de algo? Ou você sempre tenta adaptar a dieta daquele paciente à vida que ele leva para que ele não sofra? Porque a gente sempre ouve, né? E eu acho que isso é muito trazido até no nosso dia a dia, nos congressos, nos estudos. Se a gente levar uma vida de exclusão, de restrição, aquilo ali não vai ser sustentável a longo prazo, porque a doença autoimune não tem cura, né? Então, você não vai poder nunca, aspas, se livrar da exclusão. Mas qual é o maior desafio hoje? Vocês são nutris, então vocês têm a consciência maior, né? Eu não posso comer isso, porque não vai fazer bem para mim, vou me sentir mal. Mas como paciente, qual é a maior dificuldade? Você quer falar? Fala você primeiro. Eu vou dizer para você assim, ó. Como eu disse para você, eu fui talhada na racionalidade. Sim. Né? No SBAD, nesse congresso dessa semana, eu encontrei um colega cirurgião coloprocto aqui. Né? E a gente estava brincando e conversando e tal. E aí eu estava falando para ele de uma certa medicação que lá em Portugal assim, eu gosto muito porque ela é extremamente eficaz. Extremamente eficaz, ou seja, ela resolve o problema. Né?
Ou seja, ele é coloprocto e pomada, então vocês já entenderam do que eu estava falando. E aí, ele Fazer um falou public assim, post. ele falou, poxa, e você não fica com enxaqueca, a cefaleia, né, que essa pomada provoca? Eu disse, sim. Ah, porque meus pacientes, eles reclamam demais, mas ela resolve. Eu sou old school, eu sou da galera das antigas, assim, ó. Se esta coisa aqui vai resolver o problema que está me subtraindo, meu amor, uma enxaqueca é nada. É nada. Tá entendendo? Então, assim, quando você fala pra mim, eu não sou, talvez, o melhor parâmetro. O que não quer dizer que eu não me coloque no lugar do paciente ou da mãe ou pai do paciente quando a gente tem que administrar a exclusão. E aí eu digo assim, imagina, uma criança com uma diabetes mellitus tipo 1, ela não tem opção. Porra, se uma criança se adapta nisso, por que um adulto não vai se adaptar? Com Você certeza. entende? Agora veja, eu reconheço que ter tido o diagnóstico de uma doença mais jovem, Facilitou. acho que sim. Eu não sei, eu vivi menos tempo numa vida sem doença do que com doença. Até os 13 anos eu não tinha nada. Entende? Então, eu sei que é diferente, só que sempre eu digo isso a um médico ou a um paciente ou um colega, se for me indicar como Nutri, ou você manda olhar meu Instagram e ver vídeo, ou me acompanhar, ou ver o vídeo de YouTube. Por quê? Porque quem contrata o meu serviço e também o de Maria Júlia, acho que posso estender essa fala a você, sabe o que vai encontrar. E às vezes o paciente quer isso. Sim. Sabe? Eu não me vendo como uma boa profissional porque eu tenho uma doença. Não é esse o raciocínio. Eu sei que parece muito natural, mas ninguém vai no oncologista e dizer que ele é bom porque ele teve câncer. Não é essa a lógica. Mas, realmente, quando você diz assim, eu sou paciente, sim, pode ter ali um adendo de composição emocional na decisão do paciente. Então, o paciente, quando me escolhe como profissional, ele quer isso aqui. Ele quer alguém que já viveu várias coisas, sim, que estudou motivado muitas vezes pela mesma segregação de vida que ele está vivendo, né? Mas ele está comprando uma pessoa que vai entregar um pouco mais de racionalidade, que é justamente o que falta nele. Se tiver que excluir temporário ou permanente, eu vou dizer que é para excluir. Mas só quem pode executar é a pessoa. Quando é criança, a gente tem que ajustar. Às vezes a família reclama muito. Eu mando áudio 1, áudio 2, depois eu digo, isso são os pais que decidem. A minha obrigação é dizer A ou B, né? Mas não é uma indiferença. E quem ouve isso sabe que eu faço de tudo para poder tentar convencer em argumentos, tá? Porque é obrigação minha, eu tenho literacia para isso, para poder tentar convencer. Excluir não é fácil. Não é fácil. Não me perguntem qual é o caminho que fez em meu corpo, porque são sinapses tão antigas aqui que já é assim. Se hoje disser, você vai ter que tirar o leite da sua vida, eu vou chorar em posição fetal e vou ter que tirar. Eu peço a Deus todo dia que não tire. Já Você tirei bebe? tantas coisas. Você O que bebe eu sou uma leite? bezerra. Você bebe leite? Bebo leite. Eu não vou sou acreditar. uma bezerra. Agora tem que saber qual é a composição bioquímica do leite. Eu não estou falando só de rótulo, tá, gente? Eu estou falando disso de estudo. Bioquímica e bioquímica, o pessoal não quer saber. Minuto de silêncio para essa informação que ela bebe leite inflamatório. Os haters vão pirar, hein? Essa foi ótima. Eu devia ter botado um copo de leite aqui. Toda vez que vocês abrem uma caixinha, eu boto lá uma pergunta. O leite é inflamatório? Maria Júlia, quando lê, eu acho que você só ri, né? Você nunca mais... Eu já não aguento mais essa pergunta. Responde porque- meu vídeo se o leite é inflamatório. Na verdade, se você mandar de novo, vai ficar lá. Porque a gente já fez tanto vídeo sobre 200 leite. Mas vezes. você não vai me perguntar, Você vai ter que você não pagar vai me agora. responder agora, não. Daqui a pouco você me fala sobre isso. E você, Maju, qual foi a maior dificuldade de exclusão na sua rotina alimentar após o diagnóstico? E quando eu falo dificuldade, eu trago pelos sintomas, né, e também pela sua consciência enquanto profissional Sim. da nutrição. Sim. Que é que você sabe que não pode comer de jeito nenhum, mas que é tentador. Que é tentador, vamos lá. Na verdade, não tem uma coisa do não posso comer de jeito nenhum. É aquilo que minha mãe falou. A gente administra as escolhas que a gente faz. Escolhas adultas. E dentro da nossa perspectiva como paciente, como Nutri, a gente tem total segurança e autonomia para decidir comer o que quiser
e administrar aquilo ali que for feito. O que não dá é para aquilo virar uma rotina, né? Eu não tenho não tenho fetiche nenhum com comida específica, de dizer assim, nossa, se eu não comer isso aqui, eu vou... Não tenho isso. Gosto muito de chocolate, mas abri mão do café, que era uma coisa que eu gostava muito. E eu tomava de manhã, de tarde, de noite. E foi uma coisa muito difícil pra mim, mas que eu adaptei tranquilamente. Eu tenho 2 anos sem café. 2 anos sem café. Sem tomar nada de café? Nada, Zero? Eu tô Limpa. doida pra descer um anjo e dizer pra ela assim, para de tomar Coca-Cola, Maria Você não Júlia. para porque você tá mandando eu parar. Tomo mais Coca-Cola. Mentira. Essa história da Coca-Cola, inclusive, eu virei piada no escritório, porque eu sempre falo, gente, as meninas já me ensinaram que para o piriri, vamos tomar uma Coca-Cola Essa que história resolve o piriri. essa história está virando uma lenda. Vem cá, na já que internet. a gente tá ao vivo aqui, então fale um pouquinho aí. Vou revelar? Verdade! Era uma vez. Olhe bem o que você vai falar, Era viu? uma vez. Olha só. Há 25 anos, uma amiga minha, Débora. Sim. Débora Noblock, que mora na Alemanha. Débora, beijo, te amo, querida. O filhinho dela também tem doença inflamatória intestinal. Enfim, Débora, lá na Alemanha, em Frankfurt, como ela diz, em Frankfurt, ela passou mal. Não tinha filhos ainda e passou muito mal, muito mal, muito mal. E assim, lembra naquela época? Você é dessa época, esse povo aqui tá aqui não. Mas lembra da época que para fazer uma ligação internacional tinha que ser domingo porque era o pulso? Lembra? Então era assim Antes que eu falava. do Skype, antes lembra do de Skype? tudo. Então, Débora falou: Vi, passei muito mal, achei que eu tava com a mesma doença que você e tal, e tal, e tal. Fui na emergência. Cheguei lá achando que ia tomar um soro, porque tava vomitando, com diarreia, com não sei o quê, com não sei o que, não sei o quê. O médico foi e disse assim, olha, vá pra casa e prescreveu Coca-Cola e Cheetos. Cheetos! Ela disse que passou mal outra vez, Coca-Cola e Cheetos. Não tem isso de botar soro. Não tinha isso de botar soro. Na Alemanha não tinha. Você só vai entrar numa emergência e ficar se você estiver num estado realmente... Né? Mas você comeu alguma coisa que passou mal, uma gastroenterite, Coca-Cola e Cheetos. Se vocês disserem que eu prescrevi isso pra vocês, estou contando uma história. Exatamente. E aí, o que foi que eu percebi? Quando eu comia certas coisas, me ocorreu de, ao invés... Porque assim, todo mundo dizia, evite Coca-Cola, você tem doença no intestino. Cara, toda vez que eu comia alguma coisa que parecia que não corria muito bem... Entenda, quando eu falo correr muito bem, gente, é uma coisa que parece estar quase estragada, sabe? A gente tá na praia, comer um queijo coalho, uma coisa assim. A Coca-Cola dava um alívio. Aí vinha aquela lenda do povo dizer que a Coca-Cola ajudava a digerir melhor e tal. Então, assim, não me pergunte o que é. Eu sei que a bicha vai lá e dá uma controlada só no da negócio. cáustica, né? Aí vai Mas lá se e... você pensar... Não, você vê esses vídeos que Coca-Cola limpa muita coisa. Exato. Né? Tudo que é crosta. Então, assim, se for pensar agora pela lógica do que pode acontecer, se a gente vê a composição da Coca e um Cheetos ou uma batata frita que não tem aditivo químico. Batata frita de saco geralmente não tem aditivo químico. Vocês leiam lá que é só batata, sal e óleo. O sal com a água faz um processo bioquímico dentro do intestino que ajuda a levar água para dentro do intestino. Então, melhora a circunstância de diarreia. Quando você toma o soro caseiro ou os eletrólitos de farmácia, ele tem ali também glicose e sais. Sais minerais e sais. Quando você toma um soro, é glicose e sal. Então, quando você toma ali Coca-Cola e tal, você pode ter um alívio naquele sintoma. Então, você tá numa praia, você comeu alguma coisa, comeu um camarãozinho, achou que não caiu bem, comeu uma acarajé. Então, você às vezes tomar com a Coca-Cola pode fazer mais sentido para não dar aquela descompensada no intestino. Eu estou dizendo que isso é um remédio? Não. Estou dizendo que é um tratamento? Não. Estou dizendo que isso aqui é para todo mundo fazer? Não. Busque a orientação do nutricionista de vocês. Se ele não souber, aí você marca a consulta no Autoimune. Inclusive, eu vou até... Essa informação explodiu eu vou a até internet. olhar aqui pra minha plateia. Plateia, é você mesmo. Você. Plateia, tá explicado pra você agora? Vai parar com bullying quando eu tomo minha coquinha? Agora, eventualmente. Não é tudo. Vem cá. É zero ou normal? Não, tem que ser normal por causa da glicose. A zero não tem, tá? Mas, às vezes, existe uma coisa linda, linda, que os pacientes têm chamada
efeito placebo. Se você toma a desgraçada da Coca-Cola Zero e se sentiu bem, tome. Sim. Ela bioquimicamente não vai fazer o que eu te expliquei aqui. Mas, querendo ou não, gente, existe uma componente nossa que influencia, sim. Não vou aqui ter tempo de explicar como é que isso tudo funciona, mas que influencia, sim, no metabolismo de alimentos, de medicamentos, né? De tudo, e até tratamentos psicológicos. Então, existe uma componente nossa de crença daquilo, que a gente chama de efeito nocebo, ou placebo. Nocebo, agora eu vou ter que explicar. O nocebo é o contrário, é quando você acha que aquilo vai fazer mal, tá? Pronto. Olha, Maria Júlia, ela só toma normal. E Exato. quando eu tô com ela não deixa eu pedir a Coca Zero. Ela Lógico. não vai tomar Coca Muito Zero. Mas menos isso é agora. outro motivo. Coca é normal. É outro Mas tem motivo. outro motivo. Tem dois motivos. Já que você tem duas nutricionistas, Ah, eu não preciso Eu sou explicar. chique. São dois motivos. O qual eu digo pra você tomar a normal e não a zero. Mas você não pode dizer por questão ética Não posso aqui. dizer. não exatamente. podemos. E também porque a gente não vai revelar Mas os assim, ó, segredinhos da não, gente. mas é pra não para o expor a público, paciente, né? Exato. Essa Gente, coisa, cadê o código de ética da paciente? essa coisa da Coca-Cola, Você fala o que quiser, que não pode Sou falar eu sou eu. mesma, paciente. Eu não vou revelar os meus segredos. essa coisa da Coca-Cola, os pacientes da gente são treinados pra isso, inclusive. Não se revela o que é feito Em consulta. em consulta, né? Mas sabe por quê? Eu vou dizer por quê. A gente não falou isso nos stories, então vai ficar aqui de primeira mão. Existiram médicos que souberam que estava comigo Maria Júlia e que a velocidade de melhora do paciente foi acima da média de outros pacientes. Chegou a ficar tão surpreso e até um pouco incomodado, porque a melhora foi antes de começar biológico. Na verdade, foi antes da consulta. Ih, foi antes da consulta Uhum. também. E aí pediu para poder ver o que era. E essa pessoa, né, essas duas pessoas têm seus nutricionistas. E aí pediram. Eu quero ver o que é que elas fazem, porque não tem Que mágica explicação. é essa? E Me aí dá fala- replica, né? Então, replica assim- sem a individualidade. Cara, Incrível. paciente autoimune não entrega. Pode ser o médico que é brother da gente. Se pedir, Eles não entregam. eles não entregam. Nosso bonde autoimune é forte. Eles não entregam, não. Agora, voltando pra Coca-Cola, essa informação provavelmente explodiu a internet aqui, porque eu acho que nunca ninguém falou sobre Coca-Cola desse jeito na Sim. internet, ainda se tratando de pacientes doentes. Eu acho que só nossos pacientes tiveram esse privilégio de ouvir falar sobre a Coca-Cola. Vocês não me tomem a Coca-Cola pra tratar porcaria nenhuma. Viu? Exatamente. Só que Senão eu vou presa. essa questão da Coca é uma coisa até Eu te que... solto. Você me solta. Claro. Até que não precisava ou não precisa que alguém diga, porque muito por instinto as pessoas faziam É do já conhecimento isso. popular, mas Exato, não sabia é. por quê. Então, já desde antes, é aquela coisa do Darwin, né? Seleção natural. Acho que vai da coisa do... Vai sobreviver quem... Tem Lamarck junto também, né? Porque vai se adaptando e vai sobrevivendo quem se adapta melhor. Então, eu acho que foi muito isso. E a Coca-Cola foi isso, assim. As pessoas começaram... E já vinham algumas pessoas em consulta pra gente. Falavam assim, o que que acontece? Quando eu tomo Coca, passa tudo, né? E a gente fala, calma, Não é bem assim. Não dá pra fazer sempre, né? Tem estratégias muito melhores e muito mais saudáveis pra se lógico. fazer. Isso é se você tá num show, tá numa praia. Até porque a gente tá acostumado a tirar diarreia em 24, 48 horas de pacientes que têm 30 dejeções por dia ou mais, né? Já, olha, daqui a pouco a gente vai fazer um cartaz, vai colocar trago sua remissão Agora a gente vai Ei, presa. há alguns dias. Agora né? Ninguém promete resultado. Vamos deixar Não bem pode. claro. Ainda bem que Não a gente tá com a parte prometemos jurídica aqui. resultado. Ela está falando de cases. Não quer falando dizer. Mesma, gente. Eu tô dizendo do que eu vivo e como foi. Não, o que Ó. a gente promete, na verdade, não é nem... Envidar melhores qualidade de esforços. vida. Exatamente. Qualidade de vida. Não, A gente fala... melhores. A gente vai empregar as melhores ferramentas e recursos que nós temos acesso para aquela pessoa. Entende? Sim. O que a gente fala muito assim, a gente vai tentar dar a vida de volta a essa pessoa o mais rápido Qualidade de possível, vida, né? é. O que puder. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, nós, pacientes autoimunes, quando a gente viaja, ou sai da rotina, ou tá numa festa, tá num show, tá numa praia, tem alguma dica, assim, de alimentação, para não se meter em roubada? Então, por exemplo, uma vez eu tava numa viagem fora do Brasil,
E tava todo mundo num restaurante de comida mexicana e eu falei, minha nossa, eu não vou comer isso. Mas Isso- uma paciente com doença inflamatória intestinal entrar no restaurante de comida mexicana é entrar na casa do No Vale demônio. das Sombras. Mulher, não xinga aqui não. Não tem pode? criança ouvindo. Mas eu não se xinguei. tiver uma criança, não fala Não, isso você não, faz menina. cota, faz pi. Botou o pitozinho. Então, aí nesse dia, né, eu já segui as minhas orientações, né? Na época ela nem era nutricionista, mas tinha um McDonald's na frente. E aí eu fui no McDonald's porque o padrão alimentar do McDonald's é o mesmo, né, em todo mundo. Sim. E não comia comida mexicana, comia o McDonald's. Mas a pergunta é, quando a gente tá numa praia ou uma viagem fora da nossa rotina, tem alguma dica a ser seguida pra gente não... Quer falar? Quero. Inicialmente, pra começar, eu acho que água de coco vocês não bebam na praia. Olha a polêmica Isso- da água de coco. Isso envolve experiência pessoal e experiência prática mesmo. A água de coco realmente não hidrata, então... Lógico que os pacientes que não têm circunstância de diarreia, que tá bem, que tá estável, pode beber água de coco e não ter nada. Mas a maioria dos casos bebem e ficam mal. Então, a água de coco não seria aí uma das melhores opções na praia. Mas assim, ó, a gente não demoniza muito a alimentação na praia, digamos assim, né? Não é aquela coisa, a gente dá segurança ao paciente, né, de escolher as melhores opções que tiverem, principalmente se for algo assado, né, que tem um lugar ali com uma boa rotatividade de preferência. Normalmente se fica em barracas, que já tem ali um serviço pronto, mas tem gente que também pode levar a própria comida e não tem problema nenhum nisso. Eu levava minha batata doce pra praia. Agora, você falou de festas também, além de praia, né? Eventos sociais. E assim. isso é uma informação também que pode explodir aqui. Como a gente falou de ultraprocessados, a gente vai optar pelos ultraprocessados em momentos como esse, num Sempre. carnaval, numa festa. Isso é A gente mais sempre seguro, vai preferir uma coisa Segurança embalada. alimentar. Exatamente, por uma segurança Isso, alimentar. eu lembro que quando a gente falou a primeira vez isso em vídeo, no Instagram, o pessoal tomou um susto. O que comer no carnaval? O que comer... Ultraprocessado. Quando a gente falou, ó, vai na batata. Batata palha. Vai na batata frita. Aquela vai no batata- refrigerante. Batata de pacote. Coma biscoito de pacote. É segurança alimentar. É menos contaminação. Entende? Então, tá. Se você estiver numa festa que tem ali um serviço de buffet confiável e tudo mais, ok. Mas se você tá numa festa de rua, não tome nada que não esteja embalado. Coma o máximo embalado, que o risco vai ser menor de você ter Isso uma vale contaminação. também para aeroporto, rodoviária. O aeroporto é diferente. É. Rodoviária a gente também tem que considerar que é diferente, porque você tem ali estabelecimentos que são fiscalizados. Agora, lógico. Em tese, né? Exatamente. Em Em qualquer tese. lugar. Gente, eu já passei mal em Bruxelas, entendeu? Em pleno verão. Até porque eles não estão É acostumados com o tempo quente. Então, eles se perdem um pouco na temperatura dos alimentos. Aí, então, acontece as pessoas passarem muito mal no verão. Às vezes, de certos lugares que tem uma jornada de mês mais fria. Por causa disso. Então, você pode passar mal em qualquer lugar. Então, em tese, estabelecimentos têm fiscalização das suas respectivas vigilâncias sanitárias. Então, são seguros desse ponto de vista. Mas se não foi com a cara, eu sempre vou dizer, ó, vá no industrializado que é melhor. Entendeu? E se passar mal, a gente faz o quê? Então, eu tomo uma coquinha, né? Tem outras estratégias que a gente já faz o paciente ter por perto, né? Sempre o paciente, quando vai viajar, ele já sabe o que fazer, já sabe o que levar, o que ter na bolsa. Tem Pra paciente caso- que faz consulta só de Só de- viagem. só de Seja viagem. no Brasil, seja para um concurso. Tem paciente que já é nosso, vou fazer o concurso em tal lugar. É muito inseguro, fica muito inseguro. É lógico que tem paciente que tem Passar tranquilidade. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo que tem situação intestinal tem que fazer consulta, não, que eu não estou nem um pouco preocupada de ter um monte de consulta. Não é nada disso. E meus pacientes sabem disso. Então, assim, é você se preparar para uma viagem internacional. Se você tem circunstâncias intestinais e estomacais, hoje eu fui noticiada de uma paciente que teve um câncer de útero e está com a gastroparesia, ou seja, o estômago dela parou. Tá? E ela viaja muito pelo órgão que ela é servidora. Com certeza, além de ajustar a dieta dela para esse momento novo, porque já não está fácil com a químio, agora veio uma gastroparesia, ou seja, o estômago dela enche e não desce, porque o movimento do estômago é fazer isso para descer. O dela está paralisado
Tá tomando medicação para reestimular, então provavelmente ela vai ter diarreia, essas coisas, até se reabituar, né? E quando ela for viajar, o que ela vai comer? Que consistência eu tenho que colocar? E agora, os alimentos vão ser todos em papinha? Né? Uma mulher adulta que trabalha num banco já há muitos anos? Então, tudo tem que ser ali adequado para a realidade do paciente, daquela viagem. Vai para um parque temático lá em Orlando. A viagem é de família, a paciente vai e manda. Vai para o Beto Carreiro, a gente olha. Mas também se for, vou a primeira vez no São João, no interior do Nordeste. As pessoas querem saber o que vão comer. Elas querem viver. E isso não existia antes. Então, muito da experiência minha, mais longa, de Maju, de ter a doença, ajuda nessa visão que era uma coisa nunca antes falada e oferecida em consultórios. E a gente não está falando aqui, não é para brigar nada com ninguém. Talvez o que a gente fale aqui sirva de complemento de sensibilidade para quem está do outro lado e está querendo oferecer. Até uma ida num restaurante, às vezes o paciente no início do acompanhamento, ele está bem inseguro, ele vai para um restaurante para não perder essa sociabilização com outras pessoas. A gente fala assim, ó, você pode ir pro restaurante, mas se você sentir medo, manda foto do cardápio pra gente, a gente analisa ali o que você pode comer de forma mais tranquila. Então a gente olha o cardápio e fala assim, ó, entre essas opções aqui, ó, essa e essa você pode comer tranquilo. Essa aqui você pode pedir até pra mudar isso aqui e tal, pedir pra tirar alguma coisa específica. Mas isso aí funciona tranquilamente, os pacientes conseguem ter a sua vida normal aí, como a gente costuma dizer. Eu acho isso realmente, o trabalho de vocês em relação a isso é realmente fantástico. Hoje eu posso falar com toda a segurança, eu sou extremamente tranquila em relação à segurança alimentar. E eu acho engraçado que quando alguém tá passando mal, que eu falo pra não tomar água de coco, quem quer saber o motivo, já a gente só fala. Paciente autoimune. Não, autoimune. A gente vai liberar aqui Você vai liberar o segredo? Você quer saber? Ai, meu Deus, olha. Ó, plateia, a audiência vai subir totalmente agora que o segredo da água de coco vai ser revelado, viu? É muito simples, na verdade, a justificativa disso. Você quer saber agora ou vai deixar pra depois? Conte aí logo pra gente, porque eu tô muito curiosa por saber disso. É muito comum nas internações, né? Eu que tenho uma prática do SUS também, é muito comum que o paciente internado, ele sempre tem água de coco na dieta. De manhã, de tarde e de noite, principalmente preparo para exame. O tempo todo. O tempo todo. Aquele paciente que já tá depletando por conta de diarreia, né? A água de coco, na verdade, ela não consegue ter um controle de eletrólitos, que é o que a gente perde quando tá em processo de diarreia, de desidratação. Sim. Então, para ela ter um controle, a maturação do coco tem que estar nem madura demais, nem verde demais. Tem que estar ali no equilíbrio. Quem é que vai ficar testando a água? Impossível de controlar isso. Não tem como. Então, assim, a gente faz uma recomendação mais do uso dos isotônicos. A gente prefere ou os eletrólitos de farmácia, por exemplo. Que são ultraprocessados. Exatamente, mas que salva, sim, e faz a hidratação que a gente quer, o complemento da hidratação, né? Então, água de coco para diarreia, nem pensar. Tá aí, exclusivo para a vida de autoimune aqui. E aí saiu o estudo no início desse ano, retocolite. um estudo indiano, e não desrespeitando os pesquisadores e cientistas, que são pessoas diferentes, tá, gente? Pesquisador é uma coisa, cientista é outra. Quem quiser saber, eu respondo depois. Que saiu um estudo indiano dizendo que foi utilizado água de coco para tratar pessoas com retocolite ulcerativa. E aí, inadvertidamente, esse estudo foi comentado por médicos, por nutris e por associações de pacientes, de uma forma muito rasa. Isso me irrita como paciente e agora como cientista da área da nutrição. Porque é só ler o estudo. Porque se você ler o estudo, você analisar o gráfico, você analisar a metodologia que foi usada no estudo, você vê quais vieses, você vê, inclusive, qual o fator de impacto da revista que foi publicada. Tudo isso eu só aprendi, gente, depois que eu entrei no mundo da nutrição. Isso tá aí para todo mundo, sabe? Então, eu vou me chamar de uma recém-formada, vou e faço um vídeo, inclusive tá lá nos destaques do Alma Imune. Infelizmente, passando pela situação de forma desconfortável, porque para mim é desconfortável falar coisas contrárias
que eu espero de pessoas que estão aí com seus doutorados e seus mestrados, e são médicos, e são nutris, que são professores e professoras que têm estudos publicados e que foram rasos na hora de apenas fazer ou um Reels, ou um Story, ou sei lá, um post, só para ser compartilhado. Aí eu vou e desqualifico completamente o raciocínio. O artigo tem um título e uma conclusão que dão a ideia de que a água de coco serve para tratar retocolite ulcerativa. Quando você olha metodologia da ciência, também está na área do direito. Sim. Aí você olha e você vê o método e os resultados não tem nada a ver com a conclusão. Tem nada. O nome disso é spin. E sabe, spin de publicação. Quando você solta algum conteúdo como esse, né, polêmico, já apareceu, gente? Conta aí pra mim, que eu tenho essa curiosidade. Já Apareceu teve hater? Já. Cara, eu hater, assim, aparece às vezes uns profissionais de saúde que ficam fazendo comentários dizendo está errado, está isso, está aquilo, assim. Eu sempre disse, olha, o meu perfil é público, Maria Júlia e eu, a gente ali somos uma monarquia. Eu não fui lá fazer comentário no post de ninguém. Acho isso extremamente mal educado e deselegante. E se as pessoas não sabem de verdade o significado da palavra deselegante, eu acho que as pessoas deveriam saber, tá? Eu acho extremamente deselegante você chegar no post de alguém e querer mostrar o seu serviço, ainda mais falando bobagem. Ou Porque, assim, atacando a pessoa, Eu né? tenho... É difícil me atacar, porque geralmente eu bloqueio. Não perco tempo. Mas, assim, Chiquíssimo. a pessoa ir lá e se prestar esse trabalho, primeiro, às vezes faz isso para ver se angaria seguidores, o que eu acho absolutamente rasteiro, né? Eu acho isso rasteiro demais. E além de deselegante do ponto de vista científico, né? De você ir lá e num post, quer dizer, uma pessoa com mestrado e doutorado se rastejar num Reels de duas pessoas, sabe? Que fizeram um conteúdo. Então, assim, eu nunca vou fazer isso. Nunca. Eu acho isso mal educado demais. Então, agora, se vier com muito espaço, às vezes eu faço um exposed, aí eu faço alguma coisa. Eu já fiz. Pois é. Eu já faço. fiz, me lembrei, só um parêntese aqui. Certa feita, eu fiz uma postagem e apareceu uma profissional da saúde, uma médica, e aquilo me deixou mais impactada por ser uma médica. Eu lembro, extremamente grosseira. Grosseira, e ela fez um comentário enorme num post lá do Direito das Autoimunes, me chamando de inflamada. O mínimo era inflamada. E eu fiquei impressionada ao nível que as pessoas descem somente pela busca desenfreada de seguidores. Exatamente. É uma coisa lamentável, para não falar. Mas hater lá não se cria, não, viu? Hater lá é monarquia, o perfil é público, a gente que manda. E quem quiser vai reclamar. Se quiser assim, olha, uma Nutri, então pode falar, olha, a Verina falou isso. Aí se eu souber, aí eu vou avaliar se vai ser bom pra mim discutir, ou processar, ou fazer alguma coisa, entendeu? Falou, cuidado, é melhor não falar os nomes. Ai, menina, eu adorei. A gente fica torcendo pra falar o nome da gente, assim, ó. Fala o nome, Ainda fala. não fizeram. Eu Só falam adorei por essa trás. parte de que é uma monarquia. Eu adorei, achei assim chiquíssimo. Mas entenda, Chiquíssimo. as pessoas acham que o perfil por ser público, é público, você tem que aceitar o que vem. As pessoas estão loucas. Por exemplo, as minhas regras. eu tenho uma loja na rua. O Instagram é uma loja, gente. Se eu tenho uma loja na rua, ela tá na rua. Não tá na rua? As pessoas podem entrar e fazer o que quiserem? Não. Elas podem entrar e fazer aquilo que eu predispus a colocar à disposição delas. Então, elas podem olhar, elas podem ver. Se eu abro caixinha, elas podem perguntar. Se eu quiser, eu respondo. Não é isso? Agora, as pessoas entram lá e vão querer dizer o que é que eu devo postar, o que é que eu devo fazer, como eu devo falar, como eu devo me portar. Crie seu conteúdo, ou crie seu perfil, ou então vai querer que eu dê a senha. Quer a senha? Perfeito. Eu acho que Fica quem quer, quem a não quer, ó. máxima que vai. as pessoas só vão conseguir bagunçar a nossa casa se a gente der as chaves, né? Exatamente. Então,
Vamos manter a sanidade, pelo menos da nossa parte, porque de gente insana o Instagram tá cheio, né? Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta, que eu acho que vocês devem receber muito essa pergunta, mas para os recém-diagnosticados com doenças autoimunes que estão querendo começar a ter novos hábitos mais saudáveis, tanto alimentares quanto hábitos de vida, quais são as dicas que vocês dão para esses pacientes? Vai tu. Maju? Na verdade, os pacientes recém-diagnosticados, o que a gente fala, na verdade, assim, voltando para aquilo que eu disse, né? De forma geral, a gente evita mesmo o consumo de alimentos que são ditos como os inflamatórios. Eu vou colocar entre aspas aqui, tá? Porque a gente não lida muito com esse conceito, né, de dieta anti-inflamatória, ou coisa do tipo, mas a gente fala disso com eles porque acaba tendo um consumo desregulado desses alimentos ultraprocessados, dos embutidos mesmo, por uma cultura mesmo que veio, né, de mistura mesmo. O Brasil é isso, então acaba vindo pacientes com um consumo desregulado desses alimentos, então a gente acaba falando assim, ó, isso aqui não é legal. No início a gente tira mesmo, eu e minha mãe, a gente fala logo assim, ó, primeira consulta, você não é para comer ultraprocessado, embutido. Lógico que em situações específicas, de acordo ao estado clínico do paciente, né, a fase que ele está ali, a gente pode se adaptar para um momento que ele queira ali ter uma noite de vinhos, né, que tenha queijos, que tem ali, né, vocês sabem disso, que tem ali um presunto, a gente especifica até o tipo do presunto que a gente prefere, né, então tudo isso é validado durante a consulta, mas sempre entender que não existe uma dieta específica para o paciente de doença inflamatória intestinal, né? Existe a dieta que se adapta ao tipo daquele paciente de acordo com a doença. Por mais que os diagnósticos sejam iguais, eu e ela temos doença de Crohn, você tem doença de Crohn, mas a dieta é totalmente diferente. Totalmente. E não tem uma dieta sequer que a gente faça igual de um paciente para o outro, mesmo tendo um diagnóstico igual. Então, isso é muito individual. Então, não tem uma receita de bolo, que é o que a gente estava falando. Mas, de maneira geral, se alimentar o mais saudável possível, e eu falo disso, é realmente fruta, verdura, carne, né? Proteína animal. Lógico que tem os veganos, os vegetarianos. Eu lido um pouco mais com esse público. Eu não atendo vegano, só vegetariano. Então, assim, também dá para adaptar. Não é porque a pessoa é vegana ou vegetariana que a doença vai piorar, ou que, né? Não tem isso. Isso já passou, já caiu muito. Porque antigamente se falava, se você for vegano ou vegetariano, você vai morrer com a doença inflamatória intestinal. Até porque eu também já fui pega nessa, né? Seja vegetariana e cure sua doença de Crohn. Eu fui vegetariana por 2 anos. Ah, você já foi Sim. vegetariana? Nos anos 90. Nos anos 90 piorou a situação, porque naquela época... Mais difícil, imagina, eu fazia meu suco, eu fazia meu leite de soja em casa. É bom a gente falar sobre isso no ponto de vista dela e meu, porque são Gerações diferentes que aconteceram as mesmas coisas. Então, assim, por mais que ela tenha tido uma internação onde ela foi dita como louca, eu tive isso em 2019. Ela teve lá atrás. Anos 90, 94. E essa coisa também do vegetariano passou por mim também, né? De ter que ser vegetariana, porque vegetariano seria a melhor opção dentro desse processo da doença inflamatória intestinal. Isso me lembrou quando eu tive meu diagnóstico, né? Que eu precisei ficar 30 dias internada num quadro gravíssimo de peritonite para buscarem o porquê que eu tinha complicado numa simples, aspas, né, cirurgia de vesícula, e o médico, à época que operou, não entendia, eu nova, 25 anos, porque que eu tinha complicado daquele jeito. Sim. E foram dias difíceis, né, mas são doenças difíceis. A doença inflamatória intestinal, anos, né? Mas assim, até hoje, veja bem, por isso que a gente não entende isso dos médicos que tentam ir para outros caminhos. Sim. Sabe? Vou também meter a mão na alimentação do paciente, vou ver suplementação de sei lá o quê. Já é tão complicado para médico, sabe? Dar o diagnóstico, entender tudo. A gente não entende quando a gente vê. Eu não tô falando isso de reserva de mercado, não, porque, na verdade, eu e Maria Júlia, a gente não tem esse problema.
Entende? Na verdade, a gente lamenta quando o paciente chega pra gente Vocês não já têm cansado. Porque o que acontece? O paciente chega pra gente, já ouviu isso, já ouviu aquilo, das integrativas, das regenerativas, da não sei o quê, da ortomolecular, da isso, aquilo. Gente, isso é uma doença punk. Entende? O paciente chega realmente cansado. Até pra gente depois, assim, é porque ele já vem... Eles chegam assim, ó, a minha última esperança são vocês, porque, sabe? Mas é impactante quando você vem enfrentando um cenário, né? Isso já aconteceu Pra comigo. mim também. Eu já caí nisso, porque eu vinha de um recém-diagnóstico, uma coisa que eu não conhecia muito, e já caí na mão de profissionais ortomoleculares que me induziram a não usar a medicação convencional Exatamente. e que eu ia Suplementar com... Não posso falar o nome das medicações. Aquela Sim. que é em baixas doses. tudo. Sim. Sem se é da alta dose, é da baixa Sei. dose. E que ia ser a Naltrexona. solução essa aí. Eu não posso falar, mas você pode. Naltrexona, eu também já usei isso. Baixas doses, que era a solução das doenças autoimunes. E, obviamente, né? Tirar glúten, lactose e adjacências. É realmente... Ainda bem que hoje nós temos profissionais que estão em constante atualização. E eu enquanto paciente, enquanto amiga de vocês, eu fico realizada, óbvio, mas enquanto paciente, vocês não sabem a alegria que é ver nutricionistas nos eventos Sim. médicos. Que não tinha, sabia? Não tinha. Eu vou a evento médico, nem pensava em fazer nutrição, pelo amor de Deus, que eu nunca pensei em cursar nutrição na vida. Eu vou a evento médico há 10 anos. E ia por mim, cara. Entende? Então, assim, eu nunca vi nutricionista em eventos médicos. E ultimamente aí, depois, acho que da pandemia, eu acho que essa coisa do online também, eu não sei, Facilitou, abriu um pouco né? a cabeça e agora elas estão nos eventos médicos. Alguns profissionais de nutrição acredito que vão mais por uma questão de network, sabe? O que é normal, é natural. Não sei como é que funciona para essas pessoas. A gente, quando vai, a gente vai para os congressos mais lá de fora, né? Eu e Maria Júlia, ano que vem a gente vai. Ano que vem. Eu acho chique. A gente vai para o Eco em Berlim. Mais um pra conta. Mais um Chique. para conta. Vocês já foram em quais? Conta aí pra gente. Viena, 2020, na boca da pandemia. Viena. Foi logo assim. Teve na Dinamarca também, não foi? Foi Já. Viena, Dinamarca, Suécia. Suécia e agora agora Alemanha. Berlim. Né? Mas também já teve em Portugal também. Mas assim, então, na Europa, onde tem, eu vou. A gente é membro ECO, você ia falar. A gente é membro da Sociedade Europeia de Doença Inflamatória Intestinal, que é a principal do planeta. E aqui no né? Brasil, membro GDIB. GDIB, no GDIB que nós amamos e eu represento lá. Gente, eu tô em Portugal, mas eu sou Brasil, viu? Eu sou infiltrada. Eu entro como portuguesa, mas eu sou infiltrada brasileira, entendeu? Porque não tem como. Nesses eventos, eu faço também network internacional. E não é um network como o pessoal pensa, que é esse network mais de me indique. Não é isso. Não existe isso na Europa. Você é acolhido em um network, você mostrando que você é muito bom. Que você tem algo a oferecer. E eu acho isso mais limpo e mais cristalino. Aqui no Brasil eu acho um pouco ainda mais confuso as coisas. Você precisa ser amigo de alguém e tal. Lá não. Você tem que ser útil. Né? Você tem que ser interessante antes de Tem. ser Ou interesseiro. mostrar de que você tem algum potencial. Então, membro ECO, era a única brasileira, ou já tem mais, que bom, né? Eu era a única brasileira nutricionista. Por um tempo só era eu e Maria Júlia como membros, né? Eu Sócias. sendo mais jovem. A mais jovem do ECO era Maria Júlia. Exato. Mas assim, hoje no ECO eu sou... só tem eu e uma outra brasileira que está na Dinamarca, a Mayara Brusco, maravilhosa, que estuda prevenção das doenças inflamatórias intestinais no Predict, a Dinamarca, que foi o que esse contato de network verdadeiro e genuíno fez com que a gente somasse e trouxesse para o Brasil o Predict da Dinamarca aqui no Brasil. Eu fico muito feliz de fazer parte da pessoa que fez assim, a união Dinamarca-Brasil e tendo uma brasileira lá também que só estava procurando alguém para as coisas acontecerem, né? E também uma das únicas brasileiras aí a ganhar
o prêmio Eco para fazer. Gente, aí você tem que falar porque é muito chique. Vocês já repararam que eu sou uma pessoa privilegiada. Menina. Então, eu nem falei isso ainda no Alma Imune. Não falou. Primeira Menina, mão. Não. Olha, a gente... Verena Melo Cedrais ganhou a única vaga de dietista para fazer um fellowship, que é como se fosse um observador de um centro, né? Você fica lá como um nutri para aprender nada mais, nada menos do que 15 dias em Estocolmo, no Instituto Karolinska, que é o Instituto do Prêmio Nobel em Doença Inflamatória Intestinal, tá? A primeira brasileira, e assim, Tem só um detalhe, você participou do consenso. do consenso, primeiro Do consenso eco também de nutrição. Eu tô em Maiara também, né? Mas assim, o que eu acho, o que eu gosto de falar, não, eu tô ninguém sabendo sabia. agora, Ninguém tô sabia, sabendo nem o agora. pessoal do Alma tá sabendo. Tô sabendo dessa informação Mas- Eles agora. vão se sentir traídos. Não, gente. Mas é isso que eu digo assim, ó. Na Europa não tem como Incrível. vocês só por. Aí agora, quando você tá no meio, aí sim você começa a ter uma chancela. Isso a gente fez na área empresarial, eu vou fazer a mesma coisa lá. Eu peço para me sabatinar. Me sabatine. Eu só tô preocupada porque lá no Karolinska vai ser em sueco, gente. Eu vou ter que aprender sueco daqui até lá. Mas eu já vou levar um IA para me ajudar, né? Mas assim, Mas eu ó, peço é pra fácil me porque ela saber. conhece Estocolmo agora como a Pô, palma da mão. Pois é. Chiquíssima. Nós estamos nos aproximando do final e a gente vai pena. ter Que um amor. quadro surpresa pra vocês. Lá vem a pegadinha, a pegadinha da Vanessa. Esse negócio de não ter sido combinado, isso não tá Não, certo. não foi combinado, porque eu quero respostas genuínas. Ó, gente, Produção. se for aqueles raciocínios lógicos, eu erro tudo. Esse quadro é o Imunomitos quadro Imunomitos. É um quadro do Gostei. podcast Vida de Autoimune. A gente vai falar aqui sobre alguns mitos e vocês vão comentar brevemente Vamos sobre lá. esses imunomitos. A gente tem quanto tempo? 20? 20. Vamos lá. Vamos lá. Pode dar o play. Vamos lá, produção. Pode passar. Glúten e leite devem ser excluídos da dieta dos pacientes autoimunes. Imunomito ou verdade? Imunomito ou verdade? Conte aí. Como já falamos aqui, glúten, leite, né? Glúten, lactose, os derivados não tem relação nenhuma com inflamação da doença inflamatória intestinal. Ou os autoimunes, né? Ou os autoimunes, exatamente, as doenças imunomediadas, que é esse o termo agora, né? Mas a gente não deve fazer exclusão se o paciente não tiver uma circunstância específica. Por exemplo, uma doença celíaca, uma sensibilidade ao glúten. Mesmo que tem pacientes que, por exemplo, não tem um diagnóstico de exame de doença celíaca, mas ele apresenta sintomas de sensibilidade, a gente precisa ver isso. Ou em casos de intolerância à lactose, que a gente também tem saída para A isso, gente né? consegue A gente faz uma reverter e aumentar. sensibilização. Aumenta a tolerância. Aumenta mais a tolerância. Mas tem que saber qual é o leite, né? As pessoas não sabem. E aí é bioquímica. Exato. Não é rótulo, é bioquímica. Aquela história que se a pessoa não tem intolerância e retira e depois volta a comer, Sim. ela pode Por ficar isso- sensível ao sim. glúten? Por isso que a gente fala que essas exclusões trazem mais problemas para o paciente, né? Ao invés de fazer restrições que ajudaram, restringe e piora. Então, ao invés de melhorar o paciente, traz mais problemas. Então, assim, quando a gente faz a restrição, seja do glúten ou da lactose, o corpo entende assim, tá, e agora? Eu não vou precisar produzir a Por que que ele vai enzima. produzir A uma enzima que proteína? digere se eu Não não tô vou usando. Lei do uso e desuso. O Lamarck de novo, que falaram que ele estava errado, mas ele estava certo. Então, assim, nesse caso, o glúten e a lactose, se a gente deixa de consumir sem motivo específico, o corpo para sim de A produzir conta as enzimas chega. que vão digerir isso e vai causar sim uma certa intolerância. De novo, depende Imunomito. do imunomito. Exatamente. Agora, qualidade bioquímica do glúten, qualidade bioquímica do leite, tem que ter consulta, né? E você, que não faz sua consulta, fique na dúvida, porque eu que Não, faço. pode ser qualquer nutri, ela só tem que saber. que né? tenho acompanhamento, eu uso tanto glúten quanto lactose. E ó, hater, eu sigo inflamada, viu? Um beijo pra você. Vamos pro próximo, produção. Fast food é proibido para quem tem DI, doença inflamatória intestinal. Imunomito ou verdade? Cara, é um mito, sabe? Porque assim, depende muito do qual é o fast food. É como a gente acabou de falar aqui.
você, numa situação que você viu em viagem, o McDonald's seria melhor para você. Naquela circunstância, o que a gente faz? Gente, McDonald's é pão e proteína animal. Se você não tá podendo comer os folhosos naquele momento, se você não tá podendo comer os molhos naquele momento, porque é processação. Então vai depender. Agora, todos os dias não, porque o valor nutricional é baixo e a maior parte dos sanduíches de fast food e outros alimentos de fast food tem uma alta concentração de conservantes. Pra não parecer propaganda do McDonald's, o Burger King também entra nisso aqui, tá? Mas o A Burger gente- King é melhor que o McDonald's. Lá fora a gente, por exemplo, só come Burger King quando em situações extremas, né? A gente só- Eu nem ia perguntar isso aqui. Na verdade, mas... toda vez que eu viajo, eu quero comer o Burger King do verdade. lugar, porque eu quero saber como é o gosto. Enquanto eu quero comida, ela tá nessa. Eu prefiro McDonald's. Então, depende. Depende. Vamos depende. pro próximo. Essa aqui, ó. Vitamina D é a salvação dos autoimunes? Imunomito ou verdade? Vamos lá. Não é a salvação, mas é uma importante análise de exame que a gente vê sim. A vitamina D, a gente vendo nos exames bioquímicos, se ela estiver baixa, a gente tem a obrigação de suplementar. Se o paciente está usando corticoide, principalmente, muitos acabam esquecendo, mas o uso de corticoide exige a suplementação da vitamina D junto com cálcio, por exemplo, porque favorece mais descalcificação óssea, né? Então, a vitamina D é corticoide. muito importante, o corticoide. Então, assim, a vitamina D não é a salvação, mas ela é muito importante para o processo, sim, mas não é a bola da vez, como andam dizendo por aí, não. Na verdade, eles estão revisando as recomendações e os valores de referência da vitamina D. Isso vai levar alguns anos ainda, porque todos esses valores de referência que a gente vê nos exames bioquímicos tem muito erro associado, erro técnico mesmo, de como foi feito, e foi feito numa outra época. Os valores de referência estão muito atrasados, tá? Então, assim, vai se fazer ainda uma revisão, a vitamina D está entrando aí como principal, porque não se sabe se realmente é para se ficar na dose A, B ou C, tendo doença ou sendo saudável, não se está tendo uma certeza pela metodologia que foi feita. Ou seja, tudo é metodologia no final das contas, entendeu? Teve uma alteração que eu já venho observando nos exames, que antigamente não vinha essa informação, mas vem assim, a faixa 1, a faixa 2, que é indicada para imunocomprometidos e tal. Então, assim, isso não vinha antes, Isso. né? Agora Mas eles aí vai tão- depender do laboratório que pegou um guideline específico e preferiu colocar aquilo ali para embasar a metodologia dele de referência. Entende? Geralmente ele coloca lá no rodapé. Isso é dar transparência. Isso tem que ser feito. A gente acha que isso é razoável para o médico, isso ajuda para o Nutri também. Porque, na verdade, o paciente às vezes Então, acha... esse laboratório é um bom laboratório para se fazer um exame. Sim. Imagine que antigamente, as referências de vitamina D estavam em torno de 20 e poucos ali, e a referência era porque era uma referência europeia, lá não tem muito sol, galera. Então, assim, a galera tinha Geneticamente, eles podem ser mais adaptados do Exato. que a gente. Exatamente. Com certeza. Então, Imunomito. protocolo Mas depende. de altas doses de vitamina D, gente, tem que... Não. Quem prescreve protocolo de altas doses de vitamina D está cometendo um crime. Sim. Roda aí, produção, próxima. Poxa, é sério? É sério, essa Vamos lá? pergunta Vamos é lá. feita de forma recorrente, Vamos né? lá. Então, vamos desconstituir esse mito ou não? É, Biológico engorda? Vamos lá. Essa resposta, nós duas vamos responder, mas assim, é imunomito já falando, mas assim, por que falam que o biológico engorda, né? Biológico, gente, é vida de volta, né? Exato. O paciente começa a cicatrizar a mucosa, o que ele vai começar a fazer? Comer um pouco mais, né? E vai parar de ter diarreia Exatamente. também, Na verdade, a dieta em si já faz isso, né? Já tira esse processo de diarreia. Não é a nutrição sozinha que faz isso, mas a nutrição sim consegue tirar os sintomas, independente da fase em que o paciente esteja. Mas o biológico começa a ter essa fama de engordar por isso. O paciente começa a ficar bem, clinicamente, e a gente vê isso antes do biológico, por conta da própria dieta mesmo. O paciente começa a comer bem, começa a ganhar peso. Então, aí, a fama vem disso aí. O biológico engorda por isso. Ó, dificilmente os pacientes passam por uma segunda consulta conosco. Quando passa é assim, a primeira consulta é do SOS, porque tá ali no perrengue. A segunda é o quê? Quero perder peso. Ou perder peso, ou hipertrofia. Ou quero hipertrofiar. É, Entendeu? sempre assim. É assim. Quer ficar fit, né? É bom falar disso, né? Não, acho que não temos tempo, né?
Mas tudo bem. Vamos pro próximo. Agora esse sim. muito Essa merece um brinde agora com a caneca. Aqui, Merece ó. um brinde aqui, ó. Finalmente, esclarece pra gente aí. Ter diagnóstico valida ou não o profissional? Rapaz, se validasse, a gente não recebia tantos pacientes com nutricionistas que dizem ter o diagnóstico e vêm com erros gravíssimos de prescrição. Tanto de síndrome de intestino irritável quanto doença inflamatória intestinal. Tem muito profissional que se vende como se isso fosse um título, né? E Isso é uma coisa. Isso é um apelo que não é legal. Tipo assim, pode estar dentro do discurso, de alguma forma, sim. Eu não tenho como. Eu, Verena, não tenho como não falar da minha história. Ela é assim. Maria Júlia fala, eu não me tornei nutri pelo diagnóstico, eu já era. Inclusive, eu estava na obesidade, mas como eu vi o gap, minha médica conversou comigo, eu fui. Isso é legítimo, assim como eu dizer, eu sou produto da incompetência de quem me atendeu de norte a sul do país. E acabou. E é legítimo que o paciente se identifique com a gente, assim como é legítimo que ele se identifique com outros profissionais que falam isso. A questão é, a gente usa isso de forma honesta. Os outros não estão fazendo isso. Alguns não estão fazendo isso. Você foi cirúrgica. Esse movimento que hoje a gente assiste no mercado tem me incomodado um pouco. Não só, e eu estou falando aqui enquanto paciente, né? Quem está falando aqui não é advogada, mas isso tem me incomodado porque eu tenho visto profissionais de todas as áreas utilizando de diagnósticos que a gente nem sabe, na verdade, se são os dos transtornos, então, verdadeiros mentais, ou não, tem vários. como uso de estratégia comercial, estratégia de vendas. Então, muitas vezes é uma pessoa que não tem lugar de fala, e isso me incomoda de uma forma que Sim. eu nem sei como traduzir, como expressar para vocês. Isso já era usado há um tempo atrás, se vocês lembrarem. Tem algumas celebridades e pseudo-celebridades que usaram muitos diagnósticos para poder vender seus suplementos, vender tratamentos, vender outros profissionais ou da estética ou de tratamentos, né? Então, assim, isso se normalizou de uma forma e viram que servia como moeda ou gatilho, sabe? Na verdade, é a componente emocional da venda fria e mentirosa. Sim. Sinceramente. E isso a gente vai ter em todas as áreas do mercado. Todas as áreas. Mas... Desde quem fala que a gominha tá crescendo o cabelo, que é uma mentira, porque na verdade o cabelo às vezes é aplique. Sim. Entendeu? É verdade. A barriga é lipoaspirada HD e dizendo que é a gominha, pelo amor de Deus. É verdade. Então, é uma coisa que eu sempre falo para o nosso público: tenham cuidado com os profissionais que vocês colocam na vida de vocês. Independente de serem profissionais com diagnóstico ou não. Óbvio que ter o diagnóstico me fez ter experiência prática no direito da saúde. Isso é óbvio. Porque eu iniciei comigo mesma. Sim. Mas o fato de eu ter um diagnóstico não vai me isentar de estar sempre atualizada, de estar sempre em estudo e de lutar pelo direito dos meus pacientes. Eu não sou da área de saúde, mas eu chamo de meus pacientes, porque no final o resultado vai vir disso. Sim. Então, quando eu digo que me incomoda do ponto de vista de que muitas pessoas que não têm lugar de fala estão querendo se aproveitar disso, principalmente agora com o crescimento. É apelativo, com o crescimento das redes sociais, enfim. É para se ter cuidado. Posso completar uma coisa até importante? Inclusive, tem Claro. pacientes blogueiros ou blogueiras que usam do próprio diagnóstico para vender ou outros profissionais, ou suplementos, ou dispositivos de saúde, e não é tudo tão legítimo assim. Entende? Então, Porque os casos são individualizados. Os pacientes precisam observar e escolher quem realmente... Gente, os olhos e os ouvidos da gente são, né, porta de entrada ainda mais de coisa ligada à saúde. Cuidado quem vocês seguem, quem vocês ouvem, né? Se tem ou não diagnóstico. Quantidade de seguidores é indicativo, mas não é determinante de nada. Tem muita gente com poucos seguidores que é muito boa, é muito honesta e muito correta e vai fazer ali aos pouquinhos o que pode fazer, mas muito cuidado. Mas tem paciente também enganando paciente. Eu queria dizer que foi um
prazer A gente inenarrável estar com vocês aqui nesse episódio Number one. Ai, que inaugural. Imagine, número hashtag 1. vai ser o nosso. O número 1 do Vida de Autoimune. Vamos fazer um brinde à presença Vida longa de vocês. ao podcast, minha Sim. querida amiga. Vida longa, que você sempre tem aqui à sua frente pessoas dessa mesma sua energia boa, pessoas que você sabe que honram a jornada própria, a jornada das pessoas, né, nas quais elas escolhem tocar o mundo. É muita responsabilidade, gente. Não é só assim, sabe? De criar uma conta, criar um YouTube, não é só isso. Então, eu sei como você é criteriosa nisso, e às vezes a gente ser criterioso com quem a gente quer andar nos torna às vezes um pouco solitário. Eu sei o que é isso, né? Mas eu tô muito feliz de estar aqui, de ver isso, que a gente se conheceu ao quê? 8 anos, 9 anos de uma ligação que foi do nada, porque eu encontro o povo no Facebook na altura e diz assim, pode me ligar. E a gente conversou e hoje a gente está aqui. Muito obrigada, eu tenho um orgulho imenso de você, eu amo a sua vida, você sabe disso. A gente ama. É. Muito obrigada pela oportunidade. Acho que, para mim, significou muito estar aqui com você, né? Mas, principalmente por ter tido a oportunidade de nós duas juntas estarmos dividindo o espaço, porque normalmente a gente acaba fazendo tudo muito separado. Então, foi muito bom isso aqui para o autoimune, para o direito das autoimunes e para os pacientes principalmente, né? Sim, eu acho que a galera vai gostar bastante, que seja realmente o primeiro episódio de muitos que vão vir por aí. Não preciso nem dizer que vocês estão mais do que convidadas, juntas, separadas. Vida longa pra gente e pro Vida de Autoimune. E se você quer saber mais sobre como é a vida de um paciente autoimune, ou se você tem doença autoimune e se identifica e quer conhecer um pouco sobre o nosso dia a dia, fique ligado nos próximos episódios do Vida de Autoimune.